Então, são exatamente as 19 horas e 48 minutos. Estamos com 76 colegas no grupo. Lembrando que estamos no Rio de Janeiro. Choveu muito essa noite, né? E hoje passou o dia chovendo. E só o Lobão que veio de longe, veio lá do Grajaú, né, Lobão? Muito grato pela sua presença. O pessoal prefere não sair, né? Com chuva, fica muito complicado. E agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, tá? A explicação da mensagem espiritual do poema de número 57, cujo título é Fim da Tarde. Então eu vou ler para vocês o poema 57, Fim da Tarde, quando o sol começa a se pôr. Naquela época do imperador, ele morreu em 1912, já existia a luz, eletricidade, mas eletrificação era muito pouco ainda difundida, né? Então as pessoas tinham que trabalhar durante o dia, de noite as pessoas tinham que se recolher, né? E aí nasceu o sol, tinha que sair da cama para aproveitar. Então aqui, fim da tarde, ele está falando de um período laboral, período produtivo, né? Quando o sol começa a se pôr, que aí não tinha mais como trabalhar e estudar, né? Tinha lampiões, tinha velas, mas tudo mais difícil. Ele lamenta o dia. Então, aquele lamento, ele reconhece, porque se você não reconhece um erro, você acaba cometendo o mesmo erro novamente. Você só deixa de errar a partir do momento que você reconheceu que você errou, você se arrepende, aí você não erra mais. Então, aqui a gente nota um arrependimento do imperador. Ele lamenta o dia que passei sem fazer nada. Então, ele ficou ocioso. Passou um dia produtivo, horário produtivo, e ele não produziu. E ele tinha muito a fazer, né? O que é que leva uma pessoa a ficar ociosa? Preguiça. Tá bom? Coisa que você não tem, viu, Lobão? Nem a Gisela, que está me ouvindo, e nem a Ana Paula, que está ali, nem Rita, né? Hoje eu ainda falei assim para Ana Paula, para Rita, falei, esse poema não é para gente, porque a gente trabalha em excesso, né? Mas tem gente da minha família, pessoas que eu amo, e pessoas parentes, né, que eu convivi, que se enquadra esse poema para eles, entendeu? Então, olha, quando o sol começa a se pôr, lamento o dia que passei sem fazer nada. É uma mensagem negativa, tá bom? Porque a mensagem fala de perda de tempo. Quando a gente nasce, pessoal, é igual você pegar aquela ampulheta, aquele relógio antigo de areia, né? Você nasceu, você vira a ampulheta, aí a areia começa a cair. Isso é a nossa vida, a areia não volta. Então, quando a gente nasce, a gente começa a morrer. Você começa a morrer no momento que você nasceu. E nós temos um período de vida. E se você perde tempo, você não recupera aquele tempo. Você pode otimizar outro tempo. Mas aquele tempo que você perdeu, você não recupera. E quando eu falo perder tempo, entendeu? Não é só trabalhando, né? Você pode, o tempo que você passa com o filho, com o neto, nunca é perdido. Entendeu? Ajudando um parente doente, um amigo doente, visitando um amigo doente, o tempo que você passa estudando, se divertindo, que a gente viu que não pode ser só trabalho, né? Até Deus descansou no sétimo dia. Então, não é só trabalho, só que no caso do reiki, né, vai de encontro ao princípio do trabalho. Então, esse poema ele fala sobre a perda de tempo, aí fala sobre ociosidade. O imperador passou um dia inteiro sem fazer nada. E por que a pessoa fica na ociosidade? Ele podia ter visitado um amigo doente, ele podia ter estudado, entendeu? Porque a pessoa tem preguiça. Preguiça é a ferrugem da alma, né?
Então, esse poema fala sobre perda de tempo, ociosidade, preguiça, coisa que você não tem, viu, Ana? Por isso que eu falei que não é para você. Ela ainda me perguntou, e na minha família, né? Tem alguém? Eu falei, não, na sua família também não tem, né? Nem na família de Rita, né? Os mineiros são muito produtivos em geral, né? Bom, aí a contrapartida, né? A parte contrária, a parte antagônica, que a gente ficou sempre de analisar o outro lado, né? É você reconhecer que você está errado, é o reconhecimento, você se arrepender, porque aquele lamentou, então ele se arrependeu, e a parte contrária da ociosidade e da preguiça é a ocupação e a atividade, você se manter ocupado. Não é só trabalhando, não, tá? Então eu começo sempre pelo mesmo caminho, né? Essa citação de Isaac Newton, que é a figura-chave na Revolução Científica, influenciou fortemente Albert Einstein. Daqui a 3 anos vai fazer 300 anos que ele morreu. E ele disse que se eu vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. Então, para validar o poema, que às vezes a pessoa fica assim, mas esse poema não é importante. Então, a gente traz um monte de gigantes e a Bíblia para mostrar que muita gente falou a mesma coisa. A Bíblia falou, os gigantes, os cientistas. Então, é importante essas citações, né? Eu procuro sempre trazer cientistas, né? Tem essa citação que é minha, que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão. Nós acordamos que analisaríamos sempre pela dualidade, por isso que eu tenho uma imagem bonita, né? De uma pessoa feliz de um lado, triste do outro, de um lado iluminado, do outro lado sombrio, né? A dualidade são duas perspectivas diferentes da mesma realidade, né? É um planeta só o dia e a noite, a pilha, o lado positivo e o negativo. Aí trago para vocês o primeiro gigante, para falar sobre dualidade, que foi o fundador do judô, foi presidente de uma universidade da Escola Normal Superior de Tóquio durante 20 anos. Ele presidiu essa universidade, recebeu muitas honrarias, que foi Jigoro Kano, e Jigoro Kano ele fala sobre a dualidade. A dualidade é a condição da vida. Se não tiver dualidade, não tem vida. Sem opostos, nem contrastes, a vida não é vida. Se todo mundo fosse trabalhador, não haveriam trabalhadores, porque todo mundo é igual. Por que eu digo que você é trabalhadora? Trabalhadeira? Porque tem gente preguiçosas, né? Gente ociosa. Se todo mundo fosse honesto, não haveria o honesto. Por que tem honesto? Porque tem gente desonesta. Então Deus teve que criar essa dualidade, né? Aí trago para vocês um poeta, tá? E os poetas eu sempre priorizo eles porque eles já nascem feitos, né? Eles vêm conectados diretamente com Deus. Esse foi romancista, né? Escreveu diversas obras, nasceu e morreu na França faz 139 anos, que foi Victor Hugo, que ele diz que graças à sombra apreciamos a luz, porque se só houvesse luz, você não ia dar valor à luz, que não tinha sombra. E graças ao vício, preguiça, admiramos a virtude, que é a pessoa ativa, né? Pessoa ocupada, disposta, né? E aí vem uma citação minha, que é o que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado, e que um não existe sobre o outro. Bom, voltando ao poema 57, fim da tarde, quando o sol começa a se pôr, lamento o dia que passei sem fazer nada, tá? É uma mensagem negativa que fala sobre perda de tempo, ociosidade e preguiça, que nós vamos analisar, e vamos analisar a parte positiva, que é o reconhecimento, quando ele falou que ele lamenta, ele reconheceu que ele errou. Aquele tempo ele não vai recuperar mais. O arrependimento dele, a ocupação e a atividade, que nós vamos analisar na parte positiva. A gente sempre prioriza começar pela parte negativa do poema. Esse poema é negativo, para a gente sair numa energia boa, né? Então vamos começar falando sobre perda de tempo, ociosidade e preguiça, a parte negativa do poema, né? E a gente sempre entra pela Bíblia, né?
que é um livro sagrado, inclusive, para muitas religiões, o Velho Testamento, e para os maçons também, só existe reunião maçônica, quando a Bíblia é aberta, né? E aí tem uma passagem de Jesus, está em capítulo 26, versículo 6 de Mateus. Aí Jesus chama a atenção das pessoas. Por que estáis ociosos todo dia? Por que vocês não fizeram nada? Jesus puxou a orelha das pessoas que passaram o dia na ociosidade. Podia passar o dia estudando, ensinando, lendo, até se divertindo, mas não fazer nada. Aí a gente vem sempre para a ciência, né? E eu trago para vocês Leonardo da Vinci, né? Ele fez algumas obras como A Última Ceia, a Mona Lisa, né? Ele foi um grande cientista, né? Ele se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, pintor, escultor, arquiteto, botânico, né? Ele tem várias invenções, morreu há mais de 500 anos atrás, nasceu na Itália e morreu na França, Leonardo da Vinci. Aí ele diz o seguinte, a gente saiu da Bíblia e entrou na ciência, estamos no lado negativo. Do mesmo modo que o metal enferruja, com a ociosidade, se você deixa um carro parado, o motor parado, ele estraga, né? Você tem que movimentar o motor do carro. E a água parada perde sua pureza, até a água parada estraga, hein? 70% do corpo é água. Assim, a inércia esgota a energia da mente. A mente desocupada é a oficina do outro. Inércia é ficar parado, né? Aí a gente sai da ciência e entra nos gigantes, aí eu trago para vocês, tá? O maior poeta da língua italiana, inclusive tem um colégio perto do Instituto lá de São Paulo que recebe o nome dele. Colégio caro, particular, tá? Que é o Dante Alighieri. Nasceu e morreu na Itália. Morreu com 56 anos de idade. Na época dele, as pessoas morriam até com muito menos, né? Ele morreu em 1321. Faz 700 e poucos anos que ele morreu. Olha o que ele fala, tem a ver, porque o imperador ele lamentou o tempo perdido. Olha o que ele falou. Aquele que mais sabe, o imperador ele era um sábio, né? Mais lastima o tempo perdido, porque você sabe que você não vai recuperar. Aquele tempo que você perdeu na cama, dormindo, só comendo e dormindo, você não vai recuperar, tá? Então, quanto o ignorante, ele não reconhece porque ele é ignorante. Ele não tem sabedoria. Ele pensa que vai ter todo o tempo do mundo. Por isso que a gente não pode muito postergar as coisas. Se você não sabe se você vai ter tempo. A gente já propôs a você fazer um curso, hein? Nosso apoio, olha aí. Ah, eu no futuro eu faço. Você não sabe se você vai ter tempo, né? Ela tem muito potencial, Ana Paula, entendeu? E ela está numa situação, entendeu? Que ela tem que escolher entre casar ou estudar, né? E agora, né? Foi pedido em casamento, mas e aí agora? Entendeu? Ela casa ou ela estuda. Minha mãe largou a faculdade de medicina para se casar. Ela não se arrepende porque teve os 4 filhos, né? Mas é uma escolha, né? Então, a pessoa que é sábia, ela lastima, ela sabe que ela não pode perder tempo. Aí eu coloco para vocês uma pergunta do maior poeta da Inglaterra, eu tenho falado dele, né? E ele é tido como o maior escritor do idioma britânico, que é William Shakespeare, tá? Morreu faz 408 anos. Ele faz uma pergunta. Que é o homem? O ser humano, né? Que é o homem se sua máxima ocupação e o bem maior não passam de comer e dormir? A pessoa só acorda, come e dorme. Aí acorda, come e dorme. Acho que teve uma vez que Rita e eu, em 30 anos que nós somos casados, que nós fizemos isso. A gente estava tão cansado, a gente estava em Madrid, estávamos de folga. A gente estava esgotado, chegamos de viagem, né?
Aí a gente acordava, se alimentava e voltava para dormir, né? Só que 24 horas depois estávamos trabalhando, né? A gente estava recuperando as energias. Mas tem gente que faz disso um hábito, né? Só comer e dormir. E aí o Shakespeare fala, tá? O que é o homem, se sua máxima ocupação é o bem maior, não passam de comer e dormir. O preguiçoso, o ocioso, né? Aí eu trago aqui uma citação minha sobre esse assunto negativo. Quando uma pessoa não reconhece que errou, passa o dia dormindo e comendo, certamente acaba cometendo novamente o mesmo erro. O imperador passou um dia na ociosidade e ele reconheceu. Por isso que ele foi um homem muito produtivo. Mas teve um dia de preguiça lá, só que chegou no final do dia, ele falou, poxa, hoje eu não fiz nada, não produzi nada, né? Agora vamos trazer o poema para o Reiki, a parte negativa do poema já dentro do Reiki. Vamos entrar pela ciência, né? No Reiki a gente fala sobre o quê? Sobre trabalho. Não é isso? Um dos 5 princípios do Reiki? Fazer o trabalho com amor. Então vamos falar de trabalho na ciência. Trago para vocês Albert Einstein, né, que é um dos pilares da física moderna, da mecânica quântica de partículas, né, desenvolveu a teoria da relatividade. Albert Einstein disse o seguinte: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Você pode ter sucesso, mas você vai ter primeiro que trabalhar. Para eu, Rita e eu chegarmos, né, onde nós chegamos no Instituto, quantos livros a gente escreveu, quantos cursos a gente fez, quantos livros a gente leu, né? Quantos cursos a gente deu. Então, ele falou isso, que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Tá? Tem que trabalhar. Aqui eu já estou dentro do Reiki, né? O Reiki fala de trabalho. E aí, dentro do Reiki ainda trago um gigante, que foi Aristóteles, tá? Ele era um polímata, ele também era um cientista, né? Ele detinha uma gama de conhecimentos muito grande, né? Ele viveu na Grécia Antiga, viveu há mais de 2.300 anos. Ele viveu no ano de 322 a.C., Aristóteles. E se o Reiki é um caminho de felicidade, esse não é o objetivo do Reiki, fazer do reikiano um ser humano mais feliz, não é isso que está lá na pedra, no memorial? Reiki-do, caminho do Reiki. É um caminho de felicidade. Então, Aristóteles falava da felicidade. A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Não tem como você ser feliz e ser saudável, porque estar ocupado pode ser fazendo uma caminhada. Quantos quilômetros você caminhou essa semana com a dona Rita? E é pouco, elas voltam assim, poxa, foi pouco. Foi só 13 quilômetros, porque Rita caminha 30, né? Mas tem que trabalhar. Naquele momento que você estava caminhando, vocês estavam ocupadas. Estava relaxando a mente, interagindo e cuidando do corpo. Então, isso se enquadra. Fazer uma caminhada, fazer atividade física, tá? Então, a felicidade e a saúde, vocês estavam cuidando da saúde, são incompatíveis com a ociosidade. Aristóteles. Não tem essa. Ficar comendo e dormindo e dizer que você vai ter saúde, que aí você não vai fazer uma caminhada, uma atividade física, e a tua mente vai ficar desocupada, você vai adoecer. Aí eu trago aqui uma citação minha, já dentro do Reiki. Trabalhe. A mente ociosa é danosa para si mesmo, a pessoa adoece, e para a sociedade. Porque se você não trabalha, você não contribui para gerar impostos. As universidades federais, os hospitais públicos precisam de impostos, né? Eu me formei numa universidade federal, né? Então a gente está falando em sociedade. E aí, se você é um dentista, você vai trabalhar, você está ajudando a sociedade, as pessoas que estão com dor de dente. Você é um mecânico, você está trabalhando, está ajudando a sociedade, as pessoas que quebrarem o carro.
trabalho é que integra a sociedade. Você tem que cortar o cabelo, você vai no barbeiro. Queimou a luz dele, ele chama o eletricista. O carro do eletricista pifou, chama o mecânico. O mecânico ficou doente, vai no médico. É o que integra as pessoas. Então, essa é uma citação minha. Trabalhe, a mente ociosa é danosa para si mesmo e para a sociedade. Tá? Vamos virar o disco, vamos para a parte positiva. A gente sempre sai do poema pelo lado positivo. E aí é o imperador lamentando. Então ele reconheceu e ele se arrependeu. Ele primeiro reconheceu, poxa, desperdicei um dia. Esse dia eu não recupero mais. Se arrependeu, aí não erra de novo. Aí vamos falar em trabalho, diligência. Pessoa diligente não é a pessoa ociosa. É o, entendeu? O antônimo de ociosidade, né? A pessoa ocupada, a pessoa ativa. Vamos para a Bíblia, tá? Então eu vou com vocês agora para Provérbios, tá? Provérbios, boa parte são atribuídas a Salomão, que é filho do rei Davi, o rei de Israel, tá? E os provérbios, eles servem para a gente entender a sabedoria e o caminho da vida de forma mais clara e objetiva, para você errar menos. Provérbios são dicas da Bíblia, para você não errar. Vem de um homem, né, extremamente sábio, que foi Salomão. Então, Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga. Você já viu lá em Caxambu uma formiga dormindo? Acorda, come, dorme? Não vê, né? Quando você vai lá para o sítio do seu pai, né? Você não vê formiga lá passando o dia dormindo. Você já viu formiga dormindo? Ela está sempre para lá e para cá trabalhando, né? Então, o Provérbios pede para a gente lá olhar, vai ter com a formiga. Ó preguiçoso. Mandou o preguiçoso observar a formiga. Olha para os seus caminhos e seja sábio. E ser sábio. Então, aqui, Salomão está se dirigindo ao preguiçoso, para ele se ater, né, ao comportamento de uma formiga. Vamos agora para a ciência, né, o lado positivo, que é, de novo, Albert Einstein. Ele diz, se A é o sucesso, você é um cara de sucesso, vai chamar de A. Então, A é igual a X mais Y mais Z, onde X é o trabalho. Então, o ocioso tem que trabalhar. Y é lazer, deixando bem claro que não é só o trabalho. Você tem que ter lazer, você tem que ter um período para estudar, para ajudar as pessoas, entendeu? Para outras atividades. Fazer atividade física. E Z é manter a boca fechada. Ontem eu estava conversando com um amigo que me escuta, né, aqui do grupo de estudos, que foi o Luiz Paulo, né? Passou o final de semana conosco no curso, né? Ele falou que isso foi de grande valia para ele, essa citação de Albert Einstein. E para mim também, né? Que hoje a gente está mantendo a boca fechada, né? Tentando, né? Então, se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z, onde o trabalho é o X. Então, Einstein fala que tem que trabalhar, senão você não vai ter sucesso. Mas não é só trabalhar. Y é o lazer e o Z é manter a boca fechada. Aí vamos aqui para um gigante, lado positivo do poema, que foi Thomas Jefferson, nasceu e morreu nos Estados Unidos, foi o terceiro presidente dos Estados Unidos e foi o principal autor da Declaração de Independência, né? E foi um grande arqueólogo, paleontólogo, inventor, fundou a Universidade da Virgínia, quer dizer, ele era um professor universitário, foi um grande cientista, mas um grande gigante, esse presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, e ele diz o seguinte, não é a riqueza nem a pompa, mas a tranquilidade e a ocupação que dão felicidade. Às vezes você vê uma pessoa ocupada, trabalhando, né, não ganha um salário alto, que não tem depressão. E o outro lá que herdou uma fortuna de herança, só comendo e dormindo, e tem depressão, tem insônia, pensa em suicídio, eu já vi muito disso, né? Então ele diz o seguinte, não é a riqueza, o dinheiro,
nem a pompa, tá? Você tem um carro zero, mas a tranquilidade, você viver em paz, né? Com as pessoas, com o marido, com a esposa, com o sócio, com o teu trabalho, com o governo, com vizinhos, né? Tranquilidade que é a paz e a ocupação que dão felicidade. Aí tem uma citação minha, que o tempo dedicado a atividades que trazem alegria nunca é perdido. Se você passa um tempo com seus netos, seus filhos, com a sua família, com pessoas amigas que estão doentes, você vai visitar, mesmo que não esteja doente, vai visitar uma pessoa, a gente já falou sobre isso. Ou o tempo que você fica estudando, lendo um bom livro, fazendo atividade física, ou se divertindo. Então, o tempo dedicado a atividades que trazem alegria nunca é perdido. Então, não é só o trabalho, tá? Agora, vamos trazer o poema para o Reiki, parte positiva dele, tá? Aí eu trago para vocês Tales de Mileto, que nasceu e morreu em Mileto, na Turquia, né? Foi um filósofo, astrônomo, matemático, engenheiro. É considerado por alguns o pai da ciência. Inclusive, na Ilha do Governador, o último ano de admissão, que era para passar para o ginásio, eu fiz no ano de 1970. E eu estudava, minha mãe está me ouvindo, não sei, ela que me colocou lá, né? Ficava na Avenida Paranapuã, não sei se a Georginha vai lembrar dessa escola, eu acho que já fechou. Educandário Tales de Mileto. Eu fiz a admissão para poder entrar no ginásio. Você tinha que fazer uma prova, senão você não entrava, né? Você tinha que dominar muito bem os 4 primeiros anos do primário, né? E aí Tales de Mileto, que é considerado o pai da ciência, diz o seguinte: procure sempre uma ocupação. Você não pode ficar desocupado, ocioso. Quando o tiver, não pense em outra coisa além de procurar fazê-lo bem feito. É aquela história de fazer o trabalho com amor que o Reiki prega. A gente já está dentro do Reiki. Você tem que procurar uma ocupação, uma profissão, um trabalho. Encontrou? Procurar fazer com amor. Tales de Mileto, tá? Vamos de novo para Aristóteles. Já falamos dele hoje, tá? Para nos mantermos bem, é necessário comer pouco, porque o ocioso ele só come e dorme, né? Aí, se você come muito, você vai ter obesidade, vai ficar doente. Então, ele diz o seguinte: para nos mantermos bem, é necessário comer pouco e trabalhar muito. Esse homem que viveu há 2.300 anos atrás. Comeu o suficiente, né? Eu tenho um sobrinho, né? O Eric, você conhece ele, é mestre de Reiki também. É jovenzinho, né? Fez o mestrado. E aquele jovem uma vez me ensinou uma coisa, né? Eu evito comer sanduíche que eu sei que não me faz bem. Mas de vez em quando a gente acaba comendo, né? Tá com pressa. E aí a gente levou ele para comprar algumas coisas. Ele era artesão, é artesão que ele precisava comprar, a Rita e eu, né? E aí eu falei, bom, vou aproveitar que o Eric está aí. Era uma desculpa, né? Para mim comer um sanduíche. Falei, Eric, vamos lá então, que você está aí, vamos comer. Ele falou, não, tio Johnny, eu já comi o suficiente essa manhã. Eu levei um sushi, ele é magrinho, todo forte. Ele não tem 1 grama de gordura. Todo forte, né? Zero, né? Já comi o suficiente. Eu gostaria de comer sim, mas já comi o suficiente. Eu não preciso comer esse sanduíche. Seria por gula. Eu levei um susto, né? Eu fiquei tão frustrado que eu queria comer. Eu não como, né? Falei, vou aproveitar que ele está aí para comer o sanduíche. E eu nunca mais, isso já faz uns 5 anos, 6 anos mais ou menos. Às vezes eu já não estou com fome, aí tem uma coisa saborosa, aí eu lembro dele. Falei, não, eu não preciso comer isso, né? Então, ele falou isso, Aristóteles, para nos mantermos bem é necessário comer pouco e trabalhar muito. Aí vem uma citação minha, já dentro do Reiki, tá? Já como o Reiki fala de trabalho, o Reiki não fala de caminhada, de lazer, os 5 princípios, né?
Isso tudo é importante, mas o Reiki fala do trabalho feito com amor. Então, eu finalizo aqui com uma citação minha aqui. O trabalho é a melhor forma de ocupar o tempo ocioso. Você pode ocupar com lazer, com estudo, com solidariedade, visitando uma pessoa doente. Mas a melhor maneira que você tem de você ocupar o tempo ocioso ainda é trabalhando. E eu sempre trago para vocês um documento oficial. O Lobão estava falando comigo, que viu um tutorial meu, onde eu me baseei em documentos, né? Para contestar uma tese de um professor de Reiki estrangeiro. 2 professores de 2 países diferentes, né? Holanda e Austrália. Então, para que eu contestasse, eu não podia falar eu acho. Porque ele acha uma coisa, eu acho outra. Todo mundo pode achar. Então, eu sempre procuro me basear em documentos oficiais, né? E eu trago. Aí eu trouxe para vocês a inscrição talhada no memorial. Aquilo foi feito pelo Almirante Ushida, né, que foi um dos mestres, e que vem os 5 princípios do Reiki e o princípio Gyohageme, que é seja aplicado em seu trabalho. O ocioso não trabalha, né? Ele não produz. Então, o documento que eu trago para vocês é o memorial. A mensagem espiritual, tá? Eu fui lá e peguei no Google, né? Tá no Pensador, e ela vem com erro ortográfico. Esse mal aqui é com U. Depois eu fui lá e achei ele correto, lá no mesmo Pensador. São os mistérios, né? Então eu coloquei para vocês a mensagem espiritual, corrigida, depois do link, que é não faça mau uso de seu limitado tempo. Ocupe-o evoluindo, desenvolvendo suas atividades e seu talento, tá? Então eu corrigi para vocês. Quem me alertou foi a Gisela, né? Muito grato a ela, que estava errado. Eu na hora percebi. Então a gente corrigiu aqui, tá com uma imagem. Eu fui lá no Pensador e estava errado e estava certo. No mesmo site Pensador, né? Então, não faça mau uso do seu limitado tempo. Ocupe-o evoluindo, desenvolvendo suas atividades e seu talento. Ok, pessoal, tem que ler. A Gisela ainda escreveu para mim hoje, falou, não esquece de ler o poema, né? Porque ela me lembra muitas vezes, né? Aí eu falei, não vou esquecer. Então é isso, pessoal. Olha, estamos com 79 pessoas aqui no grupo. Eu diria que eu conheço pessoalmente de 80% a 90% das pessoas que estão aqui me ouvindo, né? Eu acho que esse poema não é para vocês. Mas eu acho que toda família tem alguém. Eu estava falando aí com Rita, com Ana Paula, né? Que na minha família teve um caso de um tio que tomava remédios para depressão e ele ficava sedado, ele acordava 2 horas da tarde. Aí, com fome, queria comer, só que ele não trabalhava. E a esposa, os filhos tinham que se virar para manter a casa, né? Depois eu tive casos também de parentes próximos que entraram nessa por dependência química. Um com álcool, o outro com drogas. A pessoa, todo dia ela bebe muito álcool, fica alcoolizada. Como é que ela vai produzir? Ou a pessoa que consome drogas. Então eu tive casos na minha família, né? Pessoas próximas das pessoas acordarem 2 horas da tarde, 1 hora, 2 horas, aí acorda o quê? Com fome. Aí quer o quê? Quer comer. Aí vai comer, aí vai lá na rede social, quando vai ver, acabou o dia. Entendeu? Então eu acho que todo mundo, depois algumas pessoas muito próximas aqui do Instituto, eu não vou citar nomes, né? Mas pessoas queridas, mestres de Reiki, que a gente acabou fazendo amizade. E aí a gente se envolveu e as pessoas relatarem de filho, de neto, de sobrinho, que não quer nada, não trabalha, não estuda, sai depois do almoço da cama.
Então, eu estava até brincando, né? A gente pegamos um Uber, fomos lá no centro, né? Que dia que foi da semana? Era um dia, segunda-feira, um dia de trabalho, e a praia lotada. E a gente está em novembro, não está em férias escolares. Eu ainda brinquei, né? Falei assim, nossa, esse pessoal deve ter dado aula de reiki sábado e domingo, que eu tinha dado. Ou deve ter trabalhado muito, porque hoje eles estão de folga aí. Aí o motorista falou, não, mas é todo dia assim. O sujeito ficar o dia todo na praia. Praia lotada, Lobão. A gente pegou o Uber, ele foi pela Avenida Atlântica. Horário de trabalho, a praia lotada. Então tem, né? Tem gente assim, sabe? Alguém está trabalhando para eles estarem lá. Porque vão chegar em casa e vão querer comer. Alguém tem que comprar comida. Não é isso? Alguém está ralando. Então acontece, pessoal. Acontece em todas as famílias, entendeu? Graças a Deus, o percentual é mínimo. Na minha família, eu diria que a maior parte, eles trabalham em excesso. Inclusive, não sei se minha prima chegou, ela não estava aí, a Georgia. O nosso avô. Ah, está aqui ela. Não sei se ela continua. A Rúbia falou, meu irmão caçula. A Georgia falou que está aqui. O nosso avô, que é o pai da minha mãe, o pai do pai dela, que são irmãos, né? Já faleceu, né? Ele tinha um lema, e até hoje, virou ai, que ele era espanhol, ele era argentino, né? Filho de espanhóis com ingleses. Ai que trabalhar. Ele tem que trabalhar. E hoje eu estava conversando com minha mãe, já falei com ela uns 20 minutos, eu procuro falar com ela todos os dias, e falando desse poema com a minha mãe. Minha mãe está me ouvindo, né? E ela falou assim: não, o seu avô, o pai dela, ele saía às 5h30 da manhã de Citibel, pegava um trem na cidade que ela morava, era Citibel. Ia para outra cidade, pegava outro trem para estar na Swift, época da guerra, para produzir os enlatados que iam para a guerra. Ele era engenheiro, né? Então, ele saía assim, saía de noite, pegando o trem, pegava 2 trens, sempre trabalhou muito, né? E ele falava isso, e ele passou isso para gente. Então, minha mãe trabalha em excesso, meus irmãos, e a gente carrega isso, né? Educação que nós tivemos. Então, essa questão, pai da Geórgia, trabalhava em excesso também, né? Meu tio. Ela acabou de botar aqui, hay que trabalhar. O J tem som de R, né? Então é isso aí, pessoal. Eu dei boa noite para o Paulo Demétrio, né? Acabei de abrir o grupo, não sei se ele está me ouvindo para botar a figurinha. Abri o grupo dos convidados também. Aí ele já colocou. Muito grato, Paulo. Coloquei a figurinha também, grupo aberto. E vamos ler, né? São 20 horas e 27 minutos. Vamos ler o poema. Página 256, estou no livro. Poema 57, fim da tarde. Quando o sol começa a se pôr, lamento o dia que passei sem fazer nada. Aqui o imperador Meiji faz uma reflexão no fim da tarde, título do poema. O trecho, quando o sol começa a se pôr, aparece com o significado do no final do dia. Na frase lamento o dia que passei sem fazer nada, o imperador demonstra arrependimento por um dia passado na ociosidade. O imperador era um sábio e aquele que mais sabe, mais lamenta pelo tempo perdido. Perder tempo desagrada a quem mais conhece o seu valor. O tempo é muito valioso, é um presente de Deus. É a única coisa que temos verdadeiramente nossa. É um capital igual ao dinheiro, temos que saber utilizá-lo. Rende muito quando bem aproveitado.
Entretanto, é o único patrimônio em contagem, é sempre decrescente. Nasceu, começa a morrer. Devemos nos ocupar da melhor maneira possível, crescendo, direcionando e concentrando nossa energia para fazeres que tenham um verdadeiro valor. Sempre há algo útil e bom a se fazer. Trabalhar, ler, pesquisar, divertir-se, organizar-se, desenvolver trabalhos filantrópicos, como a Gisela faz diariamente, tá? Desenvolver um trabalho filantrópico. Perdido é somente o tempo que não se gasta com amor. A mensagem implícita no poema é que passar, mesmo que seja um dia em inatividade, é lamentável. Perder tempo é desperdiçar a vida. O tempo perdido não se recupera. Mestre Mikao Sui, por que ele trouxe esse poema para o Reiki? Eram tantos, eram 100 mil, né? Ele trazer 125 é menos de 0,1%. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema em atenção ao princípio, seja aplicado e honesto em seu trabalho. A preguiça é a maior inimiga do trabalho e do progresso. Se vencermos a preguiça, daremos o primeiro passo rumo ao trabalho produtivo. Sabe-se que o trabalho é a melhor forma de ocupar o tempo ocioso. O trabalho é fundamental. Sem ele surge a neurose. Diz o ditado popular: mente desocupada é oficina do demônio. As pessoas crescem e aprendem com o trabalho na vida diária. Não devemos, no entanto, confundir esse princípio achando que devemos viver só para o trabalho. Devemos ter outras atividades paralelas também importantes. O tempo dedicado à saúde. Ontem eu fui ao dentista, né? Hoje fui fazer um exame. Aí fiquei um tempo fora, né? Estava cuidando da minha saúde. O tempo dedicado à saúde, à família. Hoje eu já fiquei mais de 20 minutos falando com a minha mãe e mais de 20 falando com a minha filha mais velha. Eu perdi tempo? Não. Não perdi meu tempo. O tempo dedicado à saúde, à família, ao estudo, tá? Hoje eu já estudei um pouco de Reiki, eu estudo Reiki todos os dias. Ao esporte, hoje eu não fiz, eu não tenho feito. Ando com um probleminha de coluna. A boa leitura, aos amigos. Ontem eu fui visitar um amigo, né? Amigo seu também. E ao lazer nunca é perdido. Ah, vou visitar um amigo, né? Segue uma citação que nos remete ao poema. Gandhi diz: a pureza de espírito e a ociosidade são incompatíveis. Então, qual o objetivo nosso aqui no grupo de estudos? Não é expandir a consciência? Com saúde, né? Que sem saúde, né? Manter a saúde, recuperar a saúde e expandir a consciência. Evolução, não é isso? Então, a gente vai ter um espírito mais puro, mais evoluído, não é isso, Lobão? Então, Gandhi, a gente já falou muito de Gandhi, né? Ele conseguiu a independência da Índia, tanto é que o dia do nascimento dele é o Dia Internacional da Paz, sem dar um tiro sequer. Ele era um pacifista, né? A pureza de espírito, você evoluir, e a ociosidade são incompatíveis. Ah, mas eu já estou aposentado. O Lobão está aposentado, a Gisela também. Mas eu não vejo vocês ociosos. Aí, está chovendo, o Lobão veio para cá. Entendeu? A Gisela só não está, que ela está em São Lourenço. Tentei trazer a Gisela, mas não tem jeito. Tá? Ela vem, um dia ela vem. Então é isso, pessoal. Os grupos estão abertos. A TT Polatti, eu uso as redes sociais como o meu melhor canal de comunicação com as pessoas, tanto para divulgar minhas ideias,
como para colaborar, proteção animal. Você faz muito bem isso, TT. Creio que tudo de forma que usa as redes. Não perco tempo com coisas que considero vazias, tolas, mas existem pessoas que são viciadas em tela. Isso é péssimo. Exatamente. Maria da Graça Giacomini, hoje, infelizmente, as redes sociais, com uso desordenado, consomem um tempo precioso da humanidade. Eu estava falando isso para minha mãe, que tem um estudo. A pessoa que fica muito no WhatsApp, aí manda um vídeo de 3 minutos, outro de 2, outro de 4. Se você for assistir todos aqueles vídeos, no final do dia você ficou mais de 1 hora só vendo vídeo. E vendo mensagens, e vendo não sei o quê. Então, que hoje as redes sociais consomem. E tem um poema que fala sobre isso, hein? Um poema que vai falar sobre isso. Aí tá, a Maria Arminda falou: lindo poema, gratidão, mestre. A Francisca, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância intelectual. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Muito bom, Francisca. Temos que nos aprofundar nesse seu trabalho aí. Esse link que ela faz entre a doutrina espírita, que ela é conferencista, professora, né, além de professora universitária, ela sempre traz um link, né? E a Francisca, a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria uma terna e fastiosa inutilidade. Rita fala sempre para mim que quando ela morrer, a primeira coisa que ela vai procurar é trabalho. Vai chegar lá para onde é que eu trabalho, né? Ela quer trabalhar. A Marinalva aqui, dando boa noite, Ledjane, Fabiola, Luciane, a Luana Tavares. O tempo que dispomos é raro e precioso. Exatamente, Luana. Devemos cuidar de aproveitá-lo, pois é uma dádiva de Deus. A Zenilde está dando boa noite. A Cirlei falou lindo poema, gratidão, mestre. Fernanda Afonso, minha tia só deixava a minha irmã beber, adora, depois que trabalhasse nas terrinhas. E minha irmã tem 58 anos. Minha tia não para de trabalhar aos 88 anos. Interessante, Fernanda. Eu acho muito legal, assim, minha nora, minhas filhas e meu filho disciplinarem os netos. Eu tenho 7 netos, né? Eles querem já em joguinho, internet para eles é jogo, jogar. Mas primeiro fazer o dever de casa, se ocupar, tomar banho, arrumar cama, aquela coisa toda. Terminou, aí libera, senão fica viciado, né? Rosileide, maravilha de análise, esse poema seria perfeito se todos tivessem acesso. Bom, Rosileide, eu tenho colocado no YouTube, né? Todas as explicações eu coloco no YouTube e eu disponibilizo em aberto para toda a humanidade. Tá bom? A gente tem feito isso. A única coisa que a gente não coloca são os rejus, porque tem que estar no caderno de envio. Mas o poema, essa explicação, a gente tem compartilhado. A Lia Dulce, Lia, te mandei reiki, não sei se você estava online. A Lia falou que vai trabalhar com Rita. Tomara que ela me aceite e que seja permitido. Feliz em revê-la junto aqui, Lia. A gente tem mandado bastante reiki para você. Fernanda Afonso, cresci também ouvindo isso. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Exatamente. Bom, são 20 horas e 37 minutos. E a pergunta é, tá? Lembrando que eu corrigi um erro, mas eu fui no mesmo site, vou colocar novamente para vocês, fui no mesmo site e estava das duas maneiras, né? Um erro ortográfico. Não faça mau uso de seu limitado tempo. Ocupe-o evoluindo, desenvolvendo suas atividades e seu talento. O reiju de expansão de consciência é você refletir sobre o seu tempo. Se você está ocupando bem o seu tempo. Tá? Se você pode otimizar, não é só trabalhando. Ok? A pergunta é, podemos fazer o reiju de expansão da consciência? O pessoal está dizendo sim, sim, sim.
A Lia Dulce falou que estava online e recebeu o reiki. Gratidão a você e a todos do grupo. A gente está cuidando de você, Lia. O pessoal falou que sim. Está todo mundo aqui, ó. Sim, sim, sim. Então, é um poema, pessoal. Olha, eu conheço aqui as pessoas. Conheço. Estava com a minha prima esse final de semana, com o marido dela, né? Meu cunhado, que eu tenho ela como irmã. Eu não conheço ninguém, né? Lá na ilha a gente chama de coçador, né? Que fica coçando, o ocioso, o preguiçoso. Mas pode ser que alguém da família de vocês esteja enquadrado, como eu tive, né? Casos na minha família. Graças a Deus eles se recuperaram. Em geral é por alcoolismo e dependência química, né? Mas às vezes pode ser que você possa melhorar, otimizar um pouquinho mais, melhor o seu tempo. Eu acho que eu ainda posso ocupar melhor o meu tempo. A gente está dando corda na Ana Paula para ela voltar a estudar, né? Vamos, só que a decisão é dela. Ela que vai fazer as provas, né? Ficar anos ouvindo os professores, né? A Andressa está se formando o ano que vem como técnica em enfermagem. Ela já é formada em pedagogia, nossa secretária. Você conhece ela, às vezes ela vem para cá, né? O Christian, lá de São Paulo, chegou jovenzinho, veio trabalhar, a gente aceitou ele, já era maior de idade, desde que ele estudasse. Hoje ele é fisioterapeuta. Ele disse que eu sou o segundo pai dele, e Rita é a segunda mãe, né? Ele se formou, nós ajudávamos ele, né? Eu queria que ele tivesse um futuro, né? Não que ele ficasse ali a vida inteira, né? No instituto. Ele adorava o instituto. Trabalhou muitos anos conosco, formou, agora vai ser papai, né? Então o pessoal diz que sim, tá? Então nós vamos nos preparar. Rita está aqui conversando com a Lia, que vai ser um prazer trabalharmos juntos. Estão combinando de trabalhar quando desencarnarem. Tomara que demore, né? Porque eu não quero ficar viúvo, né? E não quero perder minha amiga Lia, né? Que demore muito isso aí, tá? Combinando que vão trabalhar juntas. Então é isso, pessoal. Eu acho que o poema não é para vocês, mas eu vou pedir para vocês refletirem o que é que pode melhorar, já que não recupera o tempo. Se vocês estão ocupando, né, de uma maneira inteligente o tempo de vocês. Eu acho que tá, mas será que pode melhorar? Isso que eu quero que vocês reflitam.